para viver o verdadeiro poder do Evangelho. Nesses últimos dias eu me peguei orando, meditando, e na outra semana eu estava na minha devocional de Romanos, e eu me deparei com um texto que mexeu comigo. Eu gostaria que todos nós abríssemos em Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no seu primeiro capítulo, no versículo 16. Podemos começar a partir do versículo 14, que diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o Evangelho. Também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Repete comigo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Repete comigo: o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te damos graça por esta noite. Somos gratos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que era, a um Deus que é, um Deus que há de vir. Um Deus que está sentado sobre o alto e sublime trono. Um Deus que nós adoramos, um Deus que nós bendizemos. Nós te pedimos, ó Deus, em teu nome, que o seu Santo Espírito continue se movendo em nós. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui diferente da forma que nós entramos. Que o poder do Evangelho mexa conosco nesta noite. Senhor, eu como ministro da Tua Palavra, eu me coloco diante do Teu altar. Eu te peço perdão pelo meu falar, pelo meu agir, pelos meus comportamentos. Que não seja eu nesta noite, mas sim seja o Senhor. Eu me coloco como canal de bênção, Senhor, eu me coloco como canal, não quero reter, eu quero ser um instrumento para desenvolver o teu corpo, para desenvolver a tua igreja, para que juntos nós possamos se tornar maduros, Senhor, irrepreensíveis em amor, uma igreja plena, a qual o Senhor tem a expectativa, o Senhor tem o desejo de buscá-la. Então que nós, como igreja, possamos, como ministro, possamos ser afiados, que possamos ser transformados, segundo o teu Evangelho. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Em Mateus capítulo 25, versículo 35, diz assim: que céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, tudo pode passar, mas o Evangelho, que é o poder de Deus, não passará. Amém? Nem na eternidade, meus irmãos,
nem na eternidade ainda compreenderemos o que é o Evangelho de Deus. Nem na eternidade não vamos atingir os pés ou a metade deste monte chamado Evangelho. Se colocarmos, irmãos, tia Thaís acabou de dizer, presbítero Rafa, pastor Rafa e alguns outros aqui nesta casa, tem o ensino, tem a dedicação, nós dedicamos a nossa vida ao Evangelho, dedicamos a nossa vida a estudar o Evangelho. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz no meu aniversário, eu ganhei 3 comentários bíblicos, 2 comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes dos Evangelhos. Eu já tinha o de João, eu ganhei o de Mateus e ganhei o de Marcos, se eu não me engano. Está faltando só o comentário bíblico de Lucas. Amém? Minha esposa está fazendo assim. Mas se você sentir no seu coração, eu recebo em nome de Jesus, o Evangelho vai ficar completo, os Evangelhos vão ficar completos para a gente estudar, para a gente debruçar, para a gente crescer. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, por mais que nós entreguemos a nossa vida, por mais que nós dediquemos a nossa vida, pode passar toda a nossa vida, pode passar 100 anos, e nós não teremos conhecido nem 10%, nem 15% daquilo que o Evangelho é. A Bíblia diz que nem todos os livros do mundo caberiam aquilo que Deus é. Eu não estou minimizando o Evangelho, meu irmão, porque tem muita gente dizendo, está vendo? Não, tem tanta coisa que Deus, o Evangelho é tão poderoso, se nós estudarmos não vamos conhecer a plenitude do Evangelho, que o Evangelho vai além do Evangelho. Não! O que eu estou querendo dizer, que se nós debruçarmos naquilo que Deus tem para nós poderemos desvendar e desfrutar de algo poderoso de Deus aqui na terra. E uma coisa que eu tenho aprendido, uma das nossas tarefas como cristão, como povo de Deus, como filho de Deus, é conhecer e prosseguir em conhecer o Evangelho, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Oséias dizia que o meu povo padece por falta do quê? De conhecimento. E muitas vezes nós estamos com o maior poder da terra em mãos e não desfrutamos deste poder. Muitas vezes nós temos aquilo que é a resposta de Deus para este tempo e nós não sabemos o que fazer. Infelizmente hoje, a igreja, a sociedade tem sofrido de um evangelho superficial e artificial. Muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, tem sido superficial, tem gerado doutrinas superficiais, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus está apontando a sua igreja para desfrutar da profundidade daquilo que o Evangelho
representa. Infelizmente, nós estamos em um tempo que o Evangelho, as Escrituras, tem sido baseada pela cultura. Ah, mas cultura, meu irmão, eu ouvi um grande homem de Deus falando, o Evangelho não se dobra a nenhuma cultura. Fala comigo, o Evangelho não se dobra a nenhuma cultura. Então nós não podemos adaptar, nós não podemos diluir o poder do Evangelho. Não é a cultura que influencia o Evangelho, mas pelo contrário, é o Evangelho que tem como obrigação de influenciar a sua cultura. Como a tia Conisa falou aqui, meu irmão, a internet, Satanás está furioso. Esses dias a Pamela me mostrou algo que eu fiquei escandalizado, meu irmão. O novo clipe de uma tal mulher aí, que eu nem sei o nome. É do inferno aquilo. É do inferno, não é arte. A arte não é do inferno. Então o diabo não está brincando. E ele está tentando diluir o Evangelho, ele está tentando destruir aquilo que é mais poderoso para nós como cristãos. E muitas vezes a gente abre mão daquilo que é poder de Deus, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Muitas vezes eu e você abrimos mão daquilo que é o poder de Deus, para estarmos vibe da horinha com qualquer um. Chamado a famosa política da boa vizinhança. Meu irmão, eu não estou dizendo que você tem que ser um crente ignorante, eu não estou dizendo que você tem que ser rude, mas aquilo que diz a respeito à palavra de Deus, que é o poder de Deus, pode ser quem for, não abra mão por nada. Pode ser quem for, pode ser o maior teólogo, pode ser o maior isso, o maior aquilo, se for contra os princípios da palavra, não abra mão, não dê jeitinho, não abra a sua verdade, não abra aquilo que Deus te chamou para ser. Nós estamos em meio ao tempo que o Evangelho não está muito claro na cabeça da sociedade. Teologicamente falando, nós estamos em meio à era do reducionismo do Evangelho. Mas eu acredito que em nome de Jesus, Deus está levantando os remanescentes. Deus está levantando aqueles que vão permanecer independente de qualquer cultura, independente de qualquer influência. E vamos superar, e vamos tirar a igreja de Cristo da superficialidade do que é o Evangelho. Precisamos sair da superficialidade. O Evangelho não se adapta àquilo que o mundo deseja. Vou repetir. O Evangelho não se adapta àquilo que o mundo deseja. Não sei se eu ouvi certo, esses dias eu ouvi falando que a inteligência digital vai redigitalizar a Bíblia. E vai tirar todos os textos que é polêmico. Bem-vindo à inteligência artificial. Mas o Evangelho não pode ser adaptado. O Evangelho não pode ser adaptado. O que a inteligência artificial quer, o que a mídia quer, o que a sociedade quer,
Deus está nos chamando para voltarmos. Deus está nos chamando a voltarmos a aprendermos aquilo que é base fundamental do cristianismo. Aquilo que é base fundamental para um cristianismo saudável e relevante, aquilo que gerou a reforma, aquilo que pautou a igreja primitiva, aquilo que pautou os mártires. Nós falamos aqui sobre os mártires viviam o poder de Deus, os mártires viviam o verdadeiro evangelho. E qual a diferença deles para nós? Nenhuma. Eu acredito que muitas vezes é um entendimento, muitas vezes a gente entender que precisamos fazer o caminho de volta para a raiz, para o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que confronta, o cristianismo que é verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma ideologia, a verdade não é subjetiva, a verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se nós olharmos para a história, todos os filósofos, todos os homens inteligentes durante toda a história têm tentado provar o que é verdade, mas eles não conseguem. Sabe por quê? Porque a verdade é uma pessoa. Ela não é subjetiva. Ela é a verdade e pronto. E é através desta verdade, é através deste evangelho, através que nós vamos crescendo, se desenvolvendo, mediante esta verdade. Deus vai gerando algo segundo a vontade dEle em nós. E Ele nos cura, Ele nos liberta, e Ele gera algo verdadeiro em nós. Segundo a palavra de Deus, meu irmão, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, sabe qual é o maior poder e a maior coisa que o homem pode obter aqui na terra? É o conhecimento de Deus. É o conhecimento daquilo que é Deus. E muitas vezes nós, no púlpitos, queremos trazer meia verdade de Deus, algumas verdades de Deus como band-aid, que serve simplesmente para tampar uma ferida e pronto, e acabou. Mas muitas vezes nós tampamos uma ferida e deixamos uma outra ferida maior ainda inflamada. Sabe por quê? Porque nós não queremos trazer a verdade, não queremos trazer e mostrar quem é Deus. Achamos que o Deus do Velho Testamento se converteu no Novo Testamento. Hoje nós estamos na geração dizendo simplesmente: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é juízo, Ele também é o fogo consumidor. E é este poder, é este evangelho que quer nos transformar de uma vida transformada na presença dEle. Transformar em uma vida transformada na presença dEle. Dá um glória a Deus aí, aleluia! E muitas vezes, meu irmão, infelizmente, aquilo que nós muitas vezes chamamos de igreja não é igreja. Porque é uma igreja da boa vizinhança, a igreja do toma lá da cá, a igreja da barganha. E quando nós vamos para o início da igreja,
nós vemos uma igreja que acreditava no poder do que era o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus é o Evangelho, Jesus é o Evangelho. A igreja tinha arrependimento de pecado, a igreja crescia em santidade, a igreja crescia em amor. Uma igreja que não está focada nela mesmo, uma igreja que está focada buscando, não é uma igreja que está buscando os seus próprios interesses, as nossas próprias realizações. Meu irmão, eu não estou querendo dizer que você tem que abrir mão da sua vida, eu estou querendo dizer que quando nós se deparamos com o poder de Deus, a nossa vida não tem mais valor. Porque aquele que pode cuidar da nossa vida, cuida melhor do que nós. Ele tem o controle melhor do que a gente. Mas muitas vezes eu e você, infelizmente, muitas vezes queremos tomar o controle da mão de Deus e dizer: não, Deus, eu tenho o controle da minha vida. Não! Uma igreja que está querendo as migalhas. Mas Deus está querendo dizer que tem um banquete para a igreja de Cristo. Deus tem um banquete para nós como igreja. Deus tem um banquete quando nós entendermos que o Evangelho não é simplesmente o fundamento da nossa fé, mas ele é o único meio pelo qual a nossa vida cristã pode existir. Pois fora do Evangelho, meu irmão, fora de Cristo, fora do Evangelho, tudo não passa de engano, absurdos. E a minha pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, quando eu estava meditando: esta mensagem tem como base um livro de Paul Washer, 130 páginas, pequenininho, chamado O Verdadeiro Evangelho. O presbítero Rafa me passou, eu tenho ele em livro mesmo, físico, mas eu não achei, e pedi para o presbítero Rafa, que o presbítero Rafa é o cara dos PDF, e ele me mandou o PDF, eu estava ali, e serviu como base, meu irmão. E quando eu estava ali meditando, quando eu estava ali estudando o livro, estudando algumas outras coisas, algo que tem queimado no meu coração é o que, meu Deus, será que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo o que é verdadeiramente a glória de Deus se manifestando através do Evangelho? Será que eu estou vivendo a glória, o poder de Deus? Sabe uma coisa? Sabe a força que muitas vezes eu e você ficar clamando? Meu Deus, me dá força. Eu tenho alguns jargões. Primeiro jargão: você acha que minha vida é fácil? O outro jargão, esse faz tempo que eu não falo: misericórdia, 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 Deus. Aí a Pamela sempre fala: você sabe o que é misericórdia? Eu falo: eu sei. Então não pede misericórdia, pede a vontade de Deus na sua vida. Eu falo: não, mas misericórdia eu também estou precisando, aleluia. E o meu último jargão agora é: Deus me ajuda. Deus me ajuda. Quando eu estava estudando, eu vi
esta frase no livro, eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Sabe aquela força que nós pedimos, aquela ajuda que nós pedimos, sabe onde nós encontramos? Está no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Não existe nada mais profundo, não existe nada mais valioso do que as boas novas de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. E quando eu e você entendermos esta verdade, eu e você não vamos precisar mais de nada. Não vamos precisar mais que um pregador da pirueta, não vai precisar mais de coach para te destravar. Não vai precisar mais de palavras que vai te emocionar, e eu não estou dizendo contra a emoção. Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida, e se Deus mandar eu plantar bananeira, eu vou plantar, se Ele mandar eu rolar, eu vou rolar. Eu não estou falando do poder de Deus, mas eu estou te falando que você vai caminhar para uma profundidade, você vai entender o que é Evangelho. Quando nós vamos, o que é Evangelho? Evangelho é boas novas, vem de uma palavra grega que se chama evangelion, que traduzido significa boas novas de Deus, boas notícias. E eu quero te dizer, meu irmão, que o Evangelho, dia após dia, traz boas notícias para você. E o que eu e você estamos fazendo com essas boas notícias? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos diluindo essas boas notícias no versículo do dia. Leu a Bíblia, meu irmão? Um dia eu fui conversar com uma pessoa, e aí, meu irmão, está lendo a palavra? Não, estou lendo, aleluia, glória a Deus. É mesmo? Em qual livro você está? Ah, não, sabe como eu leio a Bíblia? Todo dia de manhã vem o versículo do dia, e eu leio. Falei, aleluia, glória a Deus. Deus quer levar a sua igreja em um caminho mais profundo. Entendendo? Quando nós vamos estudar o Evangelho, quando nós vamos estudar o Novo Testamento, essa palavra traduzida de boas novas, Evangelho, aparece aproximadamente 76 vezes, 77 vezes, e sempre que aparece, é uma mensagem imprescindível de mudança de vida, de salvação. E eu e você precisamos elevar a nossa fé, elevar o nosso entendimento, quando nesse texto, e quando nas 76, 77 vezes que esta palavra aparece como poder de salvação, não está só simplesmente nos dizendo que vai nos livrar do inferno, mas quando ele fala de salvação, ele está falando que vai nos salvar em todas as áreas da nossa vida. O plano de Deus é completo, meu irmão, na minha vida e na sua vida. O Evangelho de Deus não se restringe a um povo, a uma nação, a uma pessoa, não. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. É poder da salvação para aquele que crê. Só tem uma condição. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa nada, só importa uma condição: crê no Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para transformação de vida. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é a verdade de Cristo que se cumpre na terra hoje. Quando nós observamos o Evangelho é cumprimento de profecias, cânticos espirituais, salmos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento.
E ele não é apenas uma mensagem de salvação, mas ele é o poder, gera transformação de vida. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para as Escrituras, quantas pessoas se encontraram com este Evangelho, com este poder de Deus, e tiveram as vidas transformadas. Posso citar muitas. Duas que mais me chamam a atenção, é a mulher do fluxo de sangue, e a outra é a mulher samaritana. Quando nós vamos observar estas histórias, meus irmãos, elas entenderam o poder de Deus. Olha para a mulher do fluxo de sangue, ou olha para a mulher samaritana. Ela começa indagando Jesus Cristo, sabendo que ele era judeu. Já falamos sobre isso. Jesus, o texto diz que convém que Jesus fosse por Samaria. E já falamos da história de Samaria, que foi, ele cortou o caminho, ele aumentou o caminho para se encontrar com esta mulher. E ela chega diante de Jesus com várias deformidades, deformidade religiosa, deformidade moral, deformidade de várias estruturas. E Deus vai alcançando, e Deus vai mostrando, Deus vai se apresentando o poder de Deus. E quando ela termina, ela deixa o cântaro. O que é o cântaro naquele momento? O cântaro era aquilo que ela precisava, porque ela foi lá buscar água, mas ela deixou tudo o que precisava. E o que ela fez? Ela volta para a cidade. E quando ela volta para a cidade, o que acontece? Ela cumpre um aspecto do poder do Evangelho, que o poder do Evangelho é proclamação daquilo que Deus tem. O Evangelho é boas notícias, o Evangelho mostra a minha e a sua condição real de quem nós somos. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é onipotente. O Evangelho não é do homem, o Evangelho não é da igreja, o Evangelho é do Deus Todo-Poderoso. E nenhum poder deste mundo tem o poder deste Evangelho. Não há poder ibérico, não há poder militar, não há poder de rei, não há poder de presidente, do que o poder do Evangelho. Eu lembro, quando eu estava estudando a igreja, a história da igreja, e chegou na época que quando o Evangelho de Deus foi proclamado na Inglaterra, por um homem chamado Charles Spurgeon, e o Evangelho começou ali de uma tal maneira, e a glória de Deus começou a passar por todas as coisas, e a coroa, a rainha, se eu não me engano, era a rainha, como aquela que morreu esses dias, era ela vivia naquela época de Spurgeon, brincadeira, aquela mulher viveu 300 anos, né? Mas a rainha começou se interessar pelos ministros do Evangelho e começou a chamá-los para fazer parte do seu reinado, fazer parte do governo. E o Spurgeon chegou, chamou todos os seus ministros, fizeram uma reunião. Spurgeon faz uma reunião e diz assim: não rebaixe o seu posto pelo pedido da rainha. O Evangelho é aquilo que tem o maior poder
do mundo. E a minha pergunta é: o que estamos fazendo com este poder? O que nós estamos fazendo com este poder? Porque o único poder que tem para salvar é o poder do Evangelho. Porque onde o Evangelho, se nós olharmos aqui, meu irmão, olhando aqui na plateia, tem um monte de ex. Ex isso, ex aquilo, ex cachaceiro, ex isso. Essa semana, Maia, terça-feira, eles não foram pro... E aí a Pamela começou a contar a história da nossa vida, tal, e eles brincaram. Né, pai, você não quis casar com a minha mãe, não, né? Aí a Maia pegou e falou assim, contou a história, ela olhou para a mãe dela assim, e falou: ô mãe, conta a minha história aí. E ali a Pamela começou a contar a história para ela. E começou a falar da graça, do amor e da presença de Deus, do milagre, de um presente de Deus. Porque é só o Evangelho que dá esse poder da salvação. Esse poder de ex. Aí no outro dia eu cheguei, eles falando: pai, conta a sua história. Aí eu lembrei daquela musiquinha, né? Eu era um bêbado que vivia droga. Não, nunca bebi, nunca usei droga, tá, irmão? Mas encontrei Jesus. Aí eu cantei essa musiquinha para eles. Aí eles começaram. Mas todos nós éramos ex. Mas quando o poder do Evangelho entra, vem o poder que liberta o cativo, o poder que traz cura, o poder que traz transformação, o poder que traz novos sonhos, o poder que traz uma família restaurada. É o Evangelho. Porque onde o Evangelho chega, ele muda. Já cansei de dizer, a minha família era exemplo de perturbação. Mas um dia o Evangelho chegou. E hoje é um monte de ex, e conheceu a Jesus, e queremos viver a plenitude daquilo que o Evangelho pode resultar na nossa vida. Mas o Evangelho, o poder de Deus só tem resultado na vida daquele que nele crê. Meu irmão, não deixe o diabo matar a sua fé. Não deixe o diabo trazer uma incredulidade, dizendo que o Evangelho, a Bíblia é um livro ultrapassado. Não, o Evangelho é o poder de Deus. O diabo vai querer que eu e você permanecemos na incredulidade, porque ele sabe que se eu e você não desenvolvermos e não crermos no Evangelho, nós viveremos uma vida perdida. Porque o Evangelho é muito claro: aquele que não crê, está condenado. Mas Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e deu a maior demonstração de poder na cruz, para nos posicionar e desfrutar deste poder. Como eu disse, aquilo que Jesus fez na cruz não tem simplesmente a ver com a salvação da condenação do inferno, mas o Evangelho quer me salvar e quer te salvar de todos os sentidos. O Evangelho nos salva da culpa do pecado, nos coloca em paz com Deus. Você não vive aquela vida amargurada. O Evangelho nos coloca em um lugar de honra, como está escrito em Efésios capítulo 1. Nos coloca em um lugar de honra, e vivemos como herdeiros e não como bastardo. E muitas vezes nós queremos viver como bastardo.
O Evangelho te dá uma posição de honra. E não é uma posição de honra para humilhar pessoas, não é uma posição de honra dizer, ó, eu estou no céu, você está no inferno. Meu irmão, isso daí não, mas uma posição de você atrair a glória de Deus aonde você estiver. É a posição de você ser canal de bênção para as pessoas que tanto precisa de uma palavra, de tanto precisa de uma direção. E muitas vezes nós estamos como os crentes 007. Pegamos aquilo que é mais precioso e escondemos nos aplicativos do nosso celular ou em uma Bíblia fechada. Meu pastor dizia: a Bíblia fechada, ele é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Esse mesmo, um homem de Deus, que nos impulsionou a ser e viver e manifestar o poder de Deus aonde nós estivermos, demonstrando o poder de Deus em amor. Em amor. Entendendo, meus irmãos, que existe uma geração carente, existe uma geração que precisa de uma direção. E nós temos esta direção. Você tem o poder de Deus. Você está na sua mão, no seu aplicativo, o poder de Deus. E usar as oportunidades. Semana passada eu fui almoçar com o pastor Ian lá no centro, com mais amigo nosso, e o pastor Ian me ministrou. Nós estávamos almoçando e falando do Evangelho, e ali, o pastor discipulando o rapaz a qual nós estávamos conversando, e de repente, ele percebeu que o garçom estava ouvindo a nossa conversa, e do nada ele parou a conversa e olhou: não é não, meu amigão? Para aqui, e começou a conversar. E o engraçado é que o menino estava pegando as bandejas da nossa mesa, falou: eu vou ali e já volto. E não voltou. Mas na hora que nós estávamos indo embora, o menino estava lá. Ele fez questão de parar o menino, liberar uma palavra para o menino, orar pelo menino, porque é expandir o reino para os nossos amigos. Porque o Evangelho é mais profundo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me debruço, eu não vou conhecer a plenitude toda, porque é impossível, mas Deus vai me revelar aquilo que Ele quer me caminhar. Onde? No Evangelho, no poder de Deus. E não tem muitas vezes o poder de Deus rodar, babar, não. É o poder de Deus, é da presença, meu irmão. Nós estamos orando, é a presença. Não é lindo? Eu estava ali quando começa, desde o primeiro louvor, eu falando: meu Deus, Rafa, é entender. Adonai. O que é Adonai? Não fale. Talvez você está cantando e não sabe. Elohim. Rafa, todo mundo sabe, né? Jiré. Se manifestará. E sabe quem é o Rafa? Sabe quem é o Elohim?
É Ele, é o Evangelho, é Jesus. E quando eu me encontro com Rafa, Elohim, El Shaddai, eu vou manifestar a glória dEle. Ele se manifestará. Não foi a canção que nós cantamos? Na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, na nossa faculdade, aonde estivermos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, que eu e você entendamos que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Deus é o poder de Deus de cura. O Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E hoje esta semana foi uma semana muito pesada. Só pessoas próximas da Pamela morreu 4 pessoas. E é nesses momentos que a gente faz uma reflexão. Como eu estou vivendo a minha vida? Qual é o propósito? Qual é o destino? Eu estou me desenvolvendo? Eu estou conhecendo o Deus da salvação, o poder do Evangelho? Eu estou tendo relacionamento com Ele? Eu estou vivendo de qualquer jeito? Hoje nós estávamos no aniversário da filha de uma amiga da Pamela. O Nil estava com a gente, ele correndo, querendo vir para a pizzaria. Ela falou: ô pai, calma, meu. Está falando, vai que 5 horas você morre, 5 horas você morre, você quer estar aqui, ó. Não desenvolveu, não brincou, não isso e aquilo. E muitas vezes a gente está nessa correria. Estou falando que ela queria que o pai dela morresse, não, tá, irmãos? Só está querendo como a gente está vivendo. Como nós estamos desfrutando do poder de Deus. Como nós estamos se relacionando com o poder de Deus. Será que nós só queremos o poder de Deus para barganhar? Será que eu estou só querendo o poder de Deus para ser conhecido? O poder de Deus é para salvação. E que este poder gere esta salvação na sua vida. Gere a salvação na sua casa. Alcance os seus parentes. E que você viva as promessas de Deus se cumprindo na sua casa, na sua vida, na sua história. Sabe por quê? Porque o poder de Deus não é pela metade. O poder de Deus é completo. E que você não se envergonhe do poder de Deus. O texto que nós começamos, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: eu não me envergonho do Evangelho. Que nós coloquemos de pé, que nós possamos refletir. Neste poder. Que a presença dele se manifeste na sua vida. Que a presença dele te cure. Que a presença dele te liberte. Que você viva algo extraordinário, meu irmão. Mas o poder é para aquele que crê. Não adianta você ficar pedindo: quero poder, quero poder, quero poder, se você não crê. Então que Deus possa fazer você crer nesta noite. Que Deus possa fazer algo do céu sobre a sua vida. E que você desfrute do poder de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Deixa o Espírito Santo falar com você.
Deixa o Espírito Santo falar contigo. Não sei o que Deus falou com você nesta noite, mas Ele é poder. Ele é poder. Poder de Deus que cura, poder de Deus que liberta, poder de Deus que restaura. Eu e você precisamos compreender e entender o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho de salvação. Hoje é dia de você se encontrar com Ele. O Evangelho que vai se manifestar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia, Jesus. Queremos o poder de Deus em nós. Queremos conhecer o Senhor, a sua medida, a sua largura, a sua espessura, ó Deus. Se manifesta, Jesus. Jireh, Adonai, se manifestará. Deixa Ele manifestar na sua vida, deixa Ele manifestar na sua história. Elohim, Espírito Santo, o Senhor é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que restaura. Gera algo do céu nesta noite, gera algo do céu nas nossas vidas, gera algo do céu nesta noite, se manifesta neste lugar. Sim, Deus, manifesta nessa noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de poder de Deus. O luminoso sobrenatural. Cura, Espírito Santo, cura. Oh! Elohim.
Poder do Evangelho é porque o nosso Deus, Ele é suficiente em todas as coisas. Todos esses nomes são os nomes do nosso Deus. É o Deus que cura, é o Deus poderoso, é o Deus que governa, é o Deus que sara, é o médico dos médicos, é aquele que acalma a tua dor. O poder do Evangelho para aquele que nele crê, se basta, que os nossos olhos hoje volte para Ele. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas que em nome de Jesus, agora aquiete a tua mente, tudo aquilo que não vem dEle, aquiete toda a tua ansiedade, todos os teus medos, todas as doenças, tudo aquilo que não está no controle das tuas mãos, entrega para o Senhor, o Deus Rafa, o Elohim, El Shaddai, Adonai. Devolve os teus olhos para Ele nesta noite. Existe poder no teu Deus, existe poder no teu Deus. Declara para Ele: eu creio que é o Senhor que cura, eu creio que é o Senhor que restaura, eu creio que é o Senhor da provisão, é o Senhor que vai se manifestar sobre a minha vida. Nós cremos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E ora lá vai ele de canto lá baixar. Ele é poder para aqueles que nele crê. Aquele que nele crê. Aquele que nele crê. Eu não sei aonde estão os teus olhos, mas volta para os olhos, volta para Ele. Assim como Pedro saindo daquele barco, quando ele começou a olhar a tempestade, ele começou a olhar o medo, ele começou a olhar aquelas ondas grandes, ele começou a olhar aquele mar e dizer: será, dizer será, dizer será. Volta os teus olhos para aquele que te chamou, vem. Volta os teus olhos para aquele que faz você andar sobre as águas. Volte os teus olhos para Ele, porque Ele é poder, Ele é cura, Ele é restauração, Ele é libertação, Ele é o Deus que podemos todas as coisas, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortalece. Você veio aqui nesta noite para ser cheio desse poder, você veio aqui nesta noite para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio. Volte os teus olhos. Jesus, eu declaro falência a todo medo, eu declaro falência a toda ansiedade, eu declaro falência a toda depressão, eu declaro falência, Jesus, a todo diagnóstico contrário. Nós cremos que o Senhor se manifestará, nós cremos que a Tua presença nos basta, 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 a Tua presença nos basta. Enche, Pai, cada lacuna do nosso ser, enche, Jesus, diminua os nossos pensamentos, concentra naquilo que Ele é, tira, lança fora toda ansiedade, troca com Ele o teu fardo, pois o fardo dele é leve. Troca com Ele nesta noite, arranca, Jesus, toda a depressão, arranca, Jesus,
Enche, enche, enche de uma forma nova. É a tua presença, é o Senhor, é o Senhor, é o teu nome, é o teu nome, é o teu nome que fez mudar céus e terras, é o teu nome que tem um antes e depois. É o Senhor, é tudo sobre você, é tudo sobre você. Não saia daqui o mesmo, não saia daqui o mesmo. Enche. Eu creio que Deus é o Deus da cura. Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Senhor, nós declaramos cura agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Meus irmãos, o Deus de cura está aqui. O Adonai está aqui. Nós estamos cantando uma canção dizendo: Ele se manifestará. Nós lemos e pregamos um texto dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio nisso, meu irmão. Eu gostaria de orar. Se você está com alguma enfermidade aqui nesta noite, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E se você tem alguém enfermo na sua casa, vem aqui na frente também, fica aqui do meu lado esquerdo, que nós vamos ungir as suas mãos. E você vai orar, e a cura do Senhor vai alcançar esta pessoa que você está buscando esta cura. Pode vir em nome de Jesus. Presbítero Rafa, vem aqui orar. Jireh, Adonai, se manifestará.
receba aí, seja curado. Deus vai liberar algo do céu sobre você. Aleluia! Oh Deus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus.
É o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Xaralabaralabarrede, cadaralababarrede, xurielelemanaia. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Dê uma salva de palmas porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, te damos graça por esta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia.